Vamos falar sobre finanças e fé. Esse é o terceiro módulo sobre esse assunto. Antes, porém, de irmos ao assunto propriamente dito, eu gostaria de ler, como tenho costume, 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Quando abrimos a palavra de Deus, nós lemos o que Deus disse. É a palavra que transforma, é a verdade. É diferente de qualquer outro livro. É um livro que transforma corações. Mas precisamos da direção do Espírito Santo. Não importa o grau escolar que temos, nós precisamos da direção do Espírito Santo. Não importa também se temos baixíssima escolaridade, nós precisamos da direção do Espírito Santo. E eu peço a Deus, nesse momento, em nome de Jesus, que nos abençoe no estudo de Sua palavra, para que possamos entendê-la de acordo com o que Ele quer e não como nós queremos. O assunto que eu vou falar hoje não é um assunto agradável de falar, mas é importante e necessário. Eu vou começar a falar sobre dívidas. Eu não sei quantos das pessoas que me ouvem ou me assistem têm dívidas. Se você é uma delas, preste bem atenção, não deixe nada lhe atrapalhar, porque esse assunto pode mudar a sua vida. Segundo Testemunhos Seletos, página 47. Veja o que está escrito lá. Esse livro foi inspirado por Deus. A sua serva, a profetisa Ellen White, escreveu essas palavras inspiradas pelo mesmo Espírito que inspirou os autores da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Por isso temos que prestar muita atenção e dar a mesma atenção a essa mensagem do que damos quando lemos a Bíblia. Vejamos lá. Cumpri cada compromisso, a menos que estejais prostrado pela enfermidade. Privai-vos da comida e do sono, de preferência a ser culpado de reter dos outros aquilo que lhes é devido. Veja só, se você deve algo a alguém, você deve pagar. É o que está dito aí. Será que na Bíblia também tem alguma coisa sobre isso? Vamos ver. Romanos 13:8, conselho do apóstolo Paulo. Não fiquem devendo nada a ninguém. A única dívida que vocês devem ter é de amar uns aos outros. Veja só. A única dívida permitida na palavra de Deus é o amor. Sabe por quê? Porque o amor não se paga. Devo estar falando para alguns pais que já cuidaram de seus bebês, de seus filhinhos. Quantas noites de sono vocês perderam? Quantas vezes cuidaram dessa criancinha? Os primeiros anos de vida, quanto tempo dedicado a elas, e nunca deixam de cuidar, de se preocupar. É impagável isso. Não tem como pagar o amor e a dedicação de um pai e de uma mãe a um filho. Como um filho pode pagar isso? É impossível. E tem outros tantos exemplos que podemos citar. O maior exemplo dele é o amor de Jesus demonstrado na cruz. É impagável. O amor não se paga. Por isso, irmãos, que a única dívida que podemos ter é o amor. Nenhuma outra. E olha, dívida não é só aquela que você não paga. Dívida é qualquer coisa que você esteja devendo, mesmo que você esteja pagando. Continua dívida. De quem nós devemos, nós somos escravos. A dívida, ela não é permitida por Deus. Muitas pessoas se dão muito mal, se arrebentam na vida por causa de dívidas. Você faz uma dívida pensando nas suas entradas, nos seus recursos, de repente você perde o emprego e tem a dívida. E aí como é que faz? A dificuldade vem. Você faz um compromisso no limite dos seus recursos, das suas entradas, e aí fica desesperado, qualquer coisa extra te desestabiliza. Começa a pagar juros, começa a ficar negativo no cheque especial, começa a rolar dívida no cartão de crédito e entra numa roda viva difícil de sair. Por isso, vamos atender o conselho da palavra de Deus, não faça dívida.
Se tem, compra. Não tem, espera. Ah, mas assim eu não vou ter as coisas. Não tem problema não ter as coisas. Ninguém morre de vontade. Você conhece alguém que morreu de vontade? Eu queria ter um carro, não pôde, morreu de vontade. Não. Espera, guarda seu dinheiro, faça sua poupança, compre à vista, peça desconto. Você vai ver que à vista você consegue bons negócios. Vontade é uma coisa que dá e passa, assim dizia minha mãe. Vontade dá e passa. Então não se preocupe de esperar. Vai treinando a paciência, vai treinando a resignação, que são boas virtudes. E você não faz dívida. Você vai ser um homem e uma mulher livre. Você não tem dívida, é livre. Não seja escravo de ninguém. Agora, tem alguns conselhos que você pode seguir. Por exemplo, fazer orçamento. O orçamento é importante que seja feito. Se você não faz um orçamento, você não sabe quanto ganha, também não sabe quanto gasta ou em que gasta. O seu dinheiro entra, some, fica sem saber ao certo para onde vai. Além de fazer orçamento, que tem... hoje nós temos software para isso, ou mesmo bom e velho papel e lápis, papel e caneta, você pode fazer suas anotações, uma calculadora. Além de fazer o orçamento, que é registro de entradas e saídas, você deve viver dentro do orçamento. Né? Fazer orçamento e viver dentro dele. Né? Isso evita tanto problema, você vai saber aonde está indo o seu dinheiro. Eu fiquei surpreso quando comecei a fazer orçamento, quanto eu gastava em certas coisas que eu não imaginava que iam tanto dinheiro assim. Por exemplo, comer fora de casa. Foi uma fortuna, né? Nesse item, fortuna para mim, que tinha uma receita pequena. Mas em proporção, eu gastava muito comendo fora de casa. E cada um vai ver aonde está vazando o dinheiro em coisas desnecessárias e supérfluas. Se você tiver um orçamento, isso facilita. O orçamento também facilita para o planejamento. E nesse texto que vamos ler agora, temos aqui uma orientação muito interessante. Todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. É um erro, porém. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Vou ler novamente. Todos devem aprender a tomar notas de suas despesas. Alguns o negligenciam como não sendo coisa essencial. É um erro, porém. Todas as despesas devem ser anotadas com exatidão. Essa é a orientação que temos da serva do Senhor, Ellen White. Temos que anotar as nossas despesas, fazer o planejamento, nós vamos ter menos preocupação. Quando você faz planejamento, você não fica à mercê das circunstâncias. Você pode planejar suas férias, você pode planejar a aquisição de alguma coisa, e a família toda deve estar envolvida nisso. A esposa, os filhos, todos aqueles que ganham e os que não ganham, porque todos gastam. É bom que as crianças participem também, assim elas não vão ficar pedindo aquilo que elas sabem que você não pode dar. Se as suas férias têm que ser por perto, nessa região, ou em casa mesmo, elas vão saber disso através do orçamento. Então elas não vão ficar fantasiando coisas que elas não vão ter. E podem ajudar na economia também. Né? Tantas coisas que os filhos e a família podem ajudar. Né? Na economia de energia elétrica, nos pequenos afazeres que às vezes terceirizamos, que nós mesmos podemos fazer, na economia dos nossos... cuidado com as nossas vestimentas, com os objetos da nossa casa. Tem uma porção de coisas. Com o orçamento, com o planejamento, envolvendo todos da casa, a participação fica coletiva e o sucesso fica mais garantido. Eu gostaria de falar sobre planejamento num outro momento. É um outro assunto que podemos abordar. Hoje só vamos dar essa noção de que é importante. Queria também falar sobre o status. Muitas vezes nós gastamos dinheiro só para preservar o status, ou para adquirir um status maior. E certa vez eu ouvi uma definição de status que achei muito interessante. Que status é um dinheiro que você gasta para comprar uma coisa que você não precisa para agradar gente que você não gosta. Não é interessante?
imagina só você vivendo numa ilha, sozinho. Você está preocupado com roupa de grife? Não. Então você se veste para os outros, não é verdade? Você se veste para que os outros lhe reconheçam como sendo uma pessoa de bom gosto, de classe, etc. No fundo é vaidade. Eu acho que a gente tem que se vestir bem. Eu estou falando de vestir, mas pode ser qualquer outra coisa. Pode ser o carro que você usa, pode ser um produto que você compra para sua casa, não importa. Se você está preocupado em exibi-lo, então tem um ingrediente nocivo nessa preocupação. Tem que se preocupar em ter uma coisa boa, de qualidade, durável e de bom gosto. Não necessariamente de marca, não necessariamente de grife, que você vai pagar muito por isso só para ter um status ilusório. E a força do consumismo, meu amigo, ela não é brincadeira. A força do consumismo parece que está nos arrastando com muita violência. Esse desejo desenfreado de comprar está ficando cada vez mais difícil, porque estudiosos preocupados com isso, faculdades que formam pessoas para essa área, tem cursos de especialização nessa área, tudo para fazer você e eu gastar o nosso dinheiro naquilo que não precisamos. Então eles criam necessidades imaginárias para nós acreditarmos que precisamos dela e gastarmos nosso dinheiro. Na época do Natal tem muito ho, mas o que eles querem mesmo é nosso din. Então vamos cuidar com essas propagandas, com a aquisição de supérfluos, coisas que nós não precisamos para a nossa vida, porque a maior preocupação não é conosco, não é comigo, com você, nem com a sua felicidade, mas sim em aumentar os lucros de quem produz e vende essas coisas. E a nossa preocupação com a aparência também é totalmente desnecessária. Se tem algum amigo, alguém que se associa com você pelas coisas que você tem, ele não é seu amigo. As pessoas têm que ser amigas pelo que nós somos e não pelo que temos. A propaganda realmente ela é muito nociva. Então, se você assiste televisão, você é uma vítima em potencial da propaganda. Áreas de risco. Nós temos grandes áreas de risco nas finanças. Cartão de crédito, cheque especial, crediário, shopping, promoções. Promoção. Promoção, quando eu vejo promoção, eu fico preocupado, porque ela te faz comprar uma coisa que você não precisa só porque está num preço barato. É uma ilusão também. Só porque está barato, a gente vai e compra e não precisa daquilo e fica entulhado em casa. E os empréstimos também. Empréstimos é muito complicado. Tem que viver dentro do orçamento. De preferência, rasgar o cartão de crédito, rasgar o cheque especial, não fazer crediário, viver com aquilo que ganha. E obedecer ao quarto mandamento, né? Obedecer ao quarto mandamento é um requisito para sucesso nas finanças. Que é, além de guardar o sábado, santificar o sétimo dia, que é o sábado, dia do Senhor, é trabalhar os outros 6, porque de 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. O segredo do sucesso. O segredo do sucesso é buscar o reino de Deus em primeiro lugar e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. Antigamente eu lia isso e eu achava que Deus ia acrescentar todas as coisas. Não. Aqui diz todas estas coisas. E se você ler um pouquinho antes, em Mateus 6, um pouquinho antes do verso 33, você vai ver que ele está falando de comida e de roupa. Ele não está falando de jet ski, nem de iate, nem de cruzeiro. Ele está falando de comida e roupa. Então, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar, todas estas coisas das quais ele falou anteriormente, lhe serão acrescentadas. Em Timóteo está escrito que, Paulo escreveu a Timóteo, diz que se você tem o que comer e com o que se cobrir, estejais contentes. Então, meu querido amigo, a ambição, ela vem do inimigo. A ambição é uma tentação de Satanás. Não deixe que o mundo jaz no inimigo, não deixe que o mundo faça a sua cabeça, faça com que você ambicione as coisas materiais. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça.
e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amém.